Há histórias que dormem no pó dos séculos. E há outras que sussurram nos ventos, esperando por ouvidos que saibam escutar. Antes que os satélites mapeassem o mundo, antes que a ciência tentasse decifrar os enigmas do cosmos, dois caminhos proféticos se cruzaram na penumbra da história. De um lado, Edgar Cayce, o profeta adormecido, um homem que falava enquanto dormia e via o futuro com os olhos da alma. Suas visões percorriam os abismos da terra e os céus estrelados, desenhando um mapa de destruição e renascimento. Do outro, os anciãos Hopi, guardiões do tempo, filhos do deserto, que gravaram suas advertências nas pedras e no silêncio do céu. Eles não falavam de futuro com datas, mas com sinais. Não anunciavam o fim, mas a purificação. Duas fontes distintas. Dois idiomas do espírito, mas uma mesma mensagem. O mundo está em transição. Este vídeo não traz certezas. Traz espelhos. Espelhos do que já foi e do que pode vir a ser. Prepare-se, porque a profecia não é um aviso distante. É um chamado. E o tempo de ouvir é agora. Há homens que escutam o vento e apenas ouvem o silêncio. Mas há outros, raros, que percebem nas correntes do ar os sussurros do amanhã. Edgar Cayce foi um desses homens. Chamado de o profeta adormecido, ele falava em transe, com os olhos fechados e a alma aberta para o invisível. De suas visões emergiram paisagens que pareciam fábulas, até começarem a se manifestar, uma a uma, como ecos de um destino inevitável. Cayce não prometia salvação, tampouco anunciava condenações gratuitas. Ele narrava o que via, um planeta que se contorce como um corpo febril, civilizações que desaparecem sem deixar nome, e uma humanidade à beira do esquecimento de si mesma. Suas profecias falavam de terremotos, oceanos que engolem cidades, continentes que emergem do abismo. Mas também de algo maior, uma mudança de consciência, um novo amanhecer para os que souberem ouvir o chamado do Espírito. Mais de um século se passou desde que suas palavras foram registradas. E hoje, enquanto o mundo parece oscilar entre ciência e mistério, fé e razão, catástrofe e despertar, as visões de Cayce voltam a nos assombrar. E talvez, apenas talvez, também a nos preparar. 4 fragmentos de um mesmo espelho quebrado, onde o tempo e o destino se refletem. Aperte os cintos da alma e caminhe conosco pelas sombras do que foi previsto e do que pode ainda acontecer. Muito antes dos satélites e da ciência moderna, Edgar Cayce anunciava visões que desafiavam os limites da compreensão humana. Em meio às suas predições, uma delas ressoou como um trovão distante, a de que a Terra passaria por um colossal reajuste em sua estrutura geológica no início do século XXI. Ele via o planeta estremecendo em dor, rasgando seu próprio corpo com terremotos violentos e liberando as águas em ondas imensas. O Japão, o norte da Europa e a costa oeste americana seriam, segundo Cayce, engolidos pelo mar como advertência da natureza, forçando a humanidade a enxergar sua pequenez diante das forças primordiais da criação. Para ele, o mapa da Terra seria redesenhado como uma nova partitura celeste, onde os contornos familiares cederiam lugar ao desconhecido. Essas mudanças, ele acreditava, seriam não apenas físicas, mas espirituais, um abalo que sacudiria também as fundações da alma humana. No entanto, ao longo das primeiras décadas do século XXI, tais eventos catastróficos em escala global não ocorreram. Apesar disso, em 2011, o Japão foi atingido por um terremoto e tsunami devastadores, ceifando mais de 15 mil vidas. Para muitos, foi um eco da profecia de Cayce, uma reverberação parcial do que poderia ter sido. Os céticos, no entanto, viram apenas a manifestação inevitável das placas tectônicas em movimento. Ainda assim, Califórnia e Europa permanecem firmes no mapa, mas com um lembrete constante de que o chão sob nossos pés pode ruir a qualquer instante. Vivemos, portanto, não sob a sombra do medo, mas sob a consciência de que a Terra respira, muda e ensina, mesmo em silêncio. Dentre os muitos presságios deixados por Edgar Cayce, poucos inflamaram tanto a imaginação quanto sua visão sobre Atlântida, o mítico continente que desapareceu sob as ondas em um passado remoto. Para Cayce, não se tratava de alegoria ou mito. Atlântida foi real, um centro de saberes antigos e tecnologia avançada, perdida pelas escolhas de uma civilização que abusou de seus próprios dons. Ele predisse que suas ruínas emergiriam novamente das profundezas, especialmente nas águas próximas às Bahamas, entre os anos de 1968 e 1998.
Seria um despertar arqueológico e espiritual, o ressurgimento de uma verdade há muito esquecida. Em 1968, mergulhadores encontraram a chamada Estrada de Bimini, uma formação de pedras gigantes sob o mar, alinhadas com precisão incomum, como se indicando um caminho ancestral. Para os que já sonhavam com Atlântida, aquilo foi uma confirmação, o primeiro aceno das ruínas que dormem. Os cientistas, contudo, logo entraram em cena. Estudaram as pedras, suas composições e formas, e concluíram que se tratava de um fenômeno natural, fruto de processos geológicos e erosivos que moldaram as rochas ao longo de milênios. Ainda assim, o fascínio persistiu. Não apenas pela possibilidade de que Cayce tivesse acertado, mas pela força simbólica de uma Atlântida que representa a eterna busca por conhecimento perdido. Para muitos, a ilha submersa é o reflexo de algo dentro de nós, um lar espiritual, uma memória esquecida de quem já fomos e do que ainda podemos nos tornar. As águas continuam guardando seus segredos, e Cayce, mesmo desacreditado por muitos, plantou uma semente que ainda floresce no imaginário coletivo de exploradores e sonhadores. Nem todas as visões de Edgar Cayce estavam envoltas em desastres e ruínas. Ele também profetizou um futuro de esperança, onde a humanidade atravessaria uma transição espiritual profunda. Segundo Cayce, o século XXI marcaria o início de uma era em que o ego começaria a ceder espaço à empatia, e as pessoas passariam a viver com mais respeito pela terra e pelos semelhantes. A espiritualidade não seria mais um dom restrito a poucos, mas um chamado interior que cada ser ouviria de forma gradual. Esta transformação nasceria de pequenos grupos que, unidos pela busca da verdade e da harmonia, semeariam novas formas de viver, mais justas, conscientes e equilibradas. Ele via essa mudança como um despertar coletivo, onde o espírito triunfaria sobre a matéria, e os valores humanos finalmente encontrariam eco nas ações cotidianas. Essa era não viria com trombetas, mas com o silêncio da meditação, o cuidado com o próximo e a reconexão com a natureza. Para muitos, movimentos contemporâneos como o crescimento das práticas de mindfulness, os círculos de cura, a expansão de ecovilas e o ativismo ambiental são manifestações desse novo tempo. O desejo por uma vida sustentável, o retorno à simplicidade e o respeito pelos ciclos da Terra são indícios de que, mesmo sem perceber, estamos trilhando o caminho que Cayce vislumbrou. Ainda que a estrada seja longa e repleta de desafios, algo em nosso interior está despertando, algo que reconhece que não somos donos do mundo, mas parte dele. Essa nova era não se impõe, mas convida. E cada gesto de compaixão, cada esforço por equilíbrio, cada busca sincera por sentido é um passo em sua direção. Nem todas as profecias de Edgar Cayce se projetaram para o futuro distante. Uma de suas previsões mais impactantes ocorreu enquanto o mundo ainda dançava ao som frenético da prosperidade dos anos 1920. Enquanto os Estados Unidos se embriagavam com o otimismo econômico, Cayce viu, em suas visões, o colapso de um sistema que parecia inabalável. Ele advertiu que uma perturbação nos assuntos dos homens estava prestes a acontecer, algo que atingiria não apenas o bolso, mas o próprio espírito da América. Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores caiu abruptamente. O crash financeiro mergulhou milhões na miséria, os bancos fecharam suas portas e a chamada Grande Depressão começou a moldar uma geração com cicatrizes profundas. Aquilo que para muitos era imprevisível, para Cayce havia sido uma certeza. Sua reputação ganhou força com o cumprimento dessa previsão, e seu nome passou a circular em jornais, rádios e conversas familiares. Para os que viveram aquela época, ou ouviram as histórias contadas por pais e avós, a crise não foi apenas uma queda de números, mas um terremoto social e emocional. Os céticos apontaram que recessões ocorrem em ciclos e que a previsão poderia ter sido apenas um palpite bem informado. Contudo, para os que creem em seu dom, foi uma prova irrefutável de que Cayce tinha acesso a uma camada invisível da realidade, um plano onde o tempo não corre em linha reta, mas se revela como um espelho fragmentado do que já foi e do que pode vir a ser. Sua advertência continua sendo lembrada não apenas como um aviso financeiro, mas como um lembrete moral. Quando o mundo esquece sua alma em troca de ouro, o colapso é apenas uma questão de tempo. Em um reino seco, onde o vento canta canções antigas sobre pedras sagradas e o sol grava cicatrizes na pele da terra, ali vivem os guardiões do tempo, os Hopi. Não como senhores, mas como filhos da terra. Suas aldeias de pedra repousam sobre mesetas elevadas, como sentinelas que vigiam um mundo esquecido. Ali, sob o céu eterno, os Hopi aprenderam a viver em harmonia com o invisível. No subterrâneo das aldeias,
Câmaras circulares chamadas kivas abrigam mais que orações. São portais vivos onde os anciãos invocam o espírito da terra, o sopro dos antigos e a memória do que virá. Suas palavras não são histórias comuns. São sinais. Avisos velados de um mundo que se aproxima de um limiar sutil, onde um passo em falso pode nos exilar do próprio ventre que nos gerou. Entre suas mais temidas visões, brilha o presságio da estrela azul. Saquazolho. Um nome sussurrado com reverência. Não é apenas um corpo celeste. É o arauto do fim, o sinal de que o mundo que conhecemos irá se curvar diante de uma nova era. Uma era não de promessas, mas de revelações. Segundo os mais velhos, a estrela azul surgirá de repente, rompendo o silêncio dos céus com luz incomum. Ela removerá sua máscara no centro da aldeia, pondo fim às cerimônias sagradas que ligam céu e terra. Quando isso acontecer, dizem, a humanidade será lançada em uma transformação abrupta, irrevogável. Para os anciãos, esse astro pode ser um cometa, uma estrela moribunda explodindo em supernova ou algo que nem sequer compreendemos. Quando Ali Bopp riscou o céu em 1997, muitos se perguntaram, seria esse o sinal? Mas o mundo não acabou. Apenas silenciou, à espera. Mesmo assim, há os que acreditam que esse sinal ainda virá. Talvez quando estivermos desprevenidos. Talvez quando o céu se tornar um espelho de nossos próprios excessos. Porque o aviso não está apenas no brilho da estrela, mas naquilo que ela anuncia, a grande purificação. O desmantelamento do velho para o nascimento do inominável. Uma mudança que não depende do tempo, mas da consciência. Outro presságio ecoa entre os cantos dos anciãos, o dia em que o céu será coberto por teias. Invisíveis, emaranhadas, crescentes. E não será uma metáfora, dizem. Será um sinal de que o mundo se esqueceu de si. Olharemos para cima e veremos linhas cruzadas, rastros persistentes rasgando o azul. Para muitos, isso já começou. Aviões, satélites, drones, sinais invisíveis. Tramas digitais que envolvem o planeta como um casulo tecnológico. Outros veem essas teias nas rotas aéreas, nos rastros químicos, ou mesmo nas redes elétricas e cabos que cruzam oceanos. Para os Hopi, esses fios não são feitos apenas de metal ou vapor. São feitos de esquecimento. Cada linha que cortamos no céu é um corte na pele da Terra. E quando o céu estiver cheio dessas cicatrizes, será tarde demais. A teia é o sinal de que o equilíbrio foi perdido, de que nos afastamos demais da Mãe Terra e nos aproximamos demais de nós mesmos. Os anciãos disseram, quando as teias preencherem o céu, a Terra começará a chorar. E ela já chora, em silêncio, entre ruídos de progresso e conexões artificiais. Um choro que poucos ouvem, mas que um dia se tornará um grito. Talvez o mais aterrador dos avisos Hopi seja este: o dia em que o mar se tornará negro e a terra morrerá. Não como metáfora, mas como verdade. Os mares, artérias vivas do planeta, se tornarão poços de escuridão. E a terra, antes fértil, será reduzida a cinzas inférteis. Quando isso acontecer, dizem os Hopi, será o sétimo sinal. O ponto sem retorno. A água, fonte de toda a vida, deixará de nutrir. Em vez disso, envenenará. E os campos, espelhos do céu, se quebrarão em estilhaços de desolação. A profecia parecia distante, mas se aproxima cada vez mais. Em 2010, o desastre no Golfo do México escureceu um pedaço do oceano com milhões de barris de petróleo. O azul se tornou negro. A vida se tornou silêncio. Para os anciãos, isso não foi acidente. Foi sintoma. Um eco das escolhas humanas. A morte da Terra, segundo eles, virá não com guerra, mas com negligência. Com a repetição cega de erros antigos em novos trajes. A ganância disfarçada de progresso. A destruição disfarçada de avanço. A Terra não morre por fraqueza. Ela morre por excesso. Excesso de ruído, de pressa, de ego. Os Hopi nunca gritaram suas profecias. Sempre sussurraram. Porque sabiam que quem realmente ouve não precisa de ruído. E talvez por isso suas palavras ainda ressoem hoje, não como lenda, mas como espelho. Quando olhamos para os céus e vemos rastros. Quando olhamos para os mares e vemos manchas.
quando sentimos a terra e não ouvimos mais seu pulso. É aí que a profecia se cumpre. Não em um instante apocalíptico, mas no som contínuo da desconexão. Ainda há tempo, os Hopi não dizem. Apenas apontam um caminho de volta, reverência, simplicidade, escuta. Porque, para eles, a estrela ainda não caiu. Mas está chegando. E seu brilho já toca as bordas da nossa inconsciência. O que separa uma lenda de uma advertência real? O tempo. E talvez, a nossa capacidade de escutar. Edgar Cayce e os anciãos Hopi nos deixaram mapas simbólicos, traçados com palavras e visões, apontando para futuros possíveis, não como inevitabilidades, mas como escolhas. Em cada terremoto, em cada sinal nos céus, em cada ruína submersa, existe um convite: acordar. Não apenas para o que pode acontecer, mas para quem estamos nos tornando. A terra sussurra. O espírito fala. E os ecos do passado ainda vibram no ar que respiramos. Se essas histórias tocaram algo dentro de você, um pressentimento, uma memória ancestral ou simplesmente uma inquietação, então o chamado já começou. Deixe seu like se acredita que há mais entre o céu e a terra do que conseguimos ver. Comente abaixo. Você acha que estamos vivendo as profecias? Ou que ainda temos tempo para mudar o curso? Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos episódios, onde exploraremos os segredos da Terra, do espírito e das forças ocultas que moldam o nosso destino. Nos encontramos no próximo mergulho pelo desconhecido. Até lá, mantenha os olhos abertos e a alma desperta.